eu tenho uma lista na Combo Box 1 e outra na Combo Box 2. E com a única macro, pretendo colocar a lista de ambas as Combo Box em ordem alfabética. Duplo clique no Form, abaixo aí de todos os códigos que você tem no seu formulário, você vai criar a macro subclassificar, underline, Combo Box. É apenas um nome que eu atribuo à minha macro. E dentro deste parênteses, nós vamos ter uma variável chamada objeto, ou seja, a nossa macro vai receber o nome do objeto que nós pretendemos classificar a lista. Começamos pelo sistema de tratamento de erro, on erro, go to erro. Caso tudo correu bem, exit sub, caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, VB critical, vírgula, abro aspas duplas, erro. Beleza, colocado o nosso sisteminha de tratamento de erro. Dentro do nosso sistema de tratamento de erro, precisamos definir algumas variáveis para manipular as listas. Uma variável de início, as doble, outra que vai ser para o total de itens da lista da Combo Box, total itens, outra variável para armazenar temporariamente uma opção da lista, então de temp as string, então é do tipo texto, e mais duas variáveis, x, e i, para manipular as posições, as double. Beleza, definido todas as variáveis, deixa eu fechar um pouco isso aqui. Podemos atribuir os valores a elas. A minha variável início vai ser em 0, começa na opção 0 da minha lista. E o total de itens, Ctrl C, Ctrl V, vai ser igual a controls, abre e fecha parênteses, e aí pegamos o nome do objeto que a nossa macro recebeu para fazer a classificação. O objeto.listCount -1, ou seja, para contar o tamanho e total, a quantidade de itens que nós temos dentro da Combo Box. Beleza. Próximo passo é fazer um loop, começando aí pela variável início até a quantidade de itens da variável total itens. Então, vamos lá. For i vai ser igual início. Então, digitei parte do nome da variável, pressiono a tecla Ctrl mais barra de espaço, já preenche automaticamente. To até total itens. E next i. E dentro deste laço, nós vamos ter outro laço, que ele vai percorrer toda a lista, colocando a posição daquela opção da lista na ordem correta. Então, for x vai ser igual a i, to total itens também. E next x. Vamos bem com calma para que não reste dúvida. E dentro deste laço, nós vamos ter o if de comparação. If controls, abre e fecha parênteses, então dentro vai o nome do objeto que a nossa macro recebeu, objeto, ponto list, for ponto list na posição i, o i vai dentro do parênteses, for maior que controls, abre e fecha parênteses, a nossa variável objeto, deixa eu ver se eu tenho ela copiada, tenho, ponto list na posição x. Então é uma troca aí entre as posições e vai trocando. And if, então se a posição i for maior do que a posição x, precisa trocar estas duas posições de lugar. Aí a nossa variável temp, que é um arquivo temporário, uma opção para armazenar temporariamente,
uma string, uma opção da lista, igual a controls. Dá para fazer o seguinte, ó. Copio isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Controls objeto.list na posição X. E aí colhem novamente o controls objeto.list X igual a controls, agora pegando a posição Y. Então eu troquei de lugar uma opção com a outra. Isso que o código está fazendo. E aí a posição Y, ela vai receber o texto que foi armazenado, a string que foi armazenado na variável temp. Então, dessa forma, nós jogamos a string da posição X para dentro de temp, pegamos aí para a posição X o valor da posição Y, e dentro da posição Y, posteriormente, nós jogamos o valor da variável temp, que é a string. Bem simples esse procedimento. E vocês vão ver que moleza de utilizar aí para as listas das Combo Box. Beleza, feito a nossa macro, como que nós vamos utilizar ela? Copiem esse nome, classificar Combo Box, e aí vocês vão colocar no final do código que carrega a Combo Box de vocês. Eu tenho um procedimento para carregar as linhas. Aí, como última linha de código, eu coloco a macro classificar Combo Box e o nome da Combo Box, que no meu caso é combobox1.name. Então ele recebe. Estou passando para a minha macro classificar Combo Box, que eu quero que ela classifique a Combo Box 1 e atribuindo e passando o nome da Combo Box para a macro classificar, que é essa parte aqui do código, objeto. Então ela vai receber um valor, que é o nome do objeto. E aí, utilizando controls, eu referencio o objeto desejado. Salvem a alteração. Vamos testar, ver se a primeira Combo Box está em ordem. Beleza, EPI, material de escritório e produtos de limpeza. Deixa eu pegar material de escritório. A minha segunda Combo Box, que eu ainda não coloquei em ordem alfabética, a caneta tem que vir antes do papel A4 para entrar na ordem alfabética. Então agora, para utilizar em outra Combo Box, peguem o nome da macro, classificar Combo Box, e aí a minha macro de carregar produto, no final do código, antes do tratamento de erro, chamo a macro classificar Combo Box e informo o nome do objeto, que é combobox2.name. No entanto, pessoal, mais uma vez, este procedimento funciona para Combo Box carregadas por meio do add item. Se você utiliza o row source, não vai dar certo. Então tem esse detalhe. Pelo menos eu fiz alguns testes utilizando o row source e não funcionou. Beleza. Salvem a alteração e vamos ver se de fato agora vai colocar material de escritório. Opa, a caneta passou para frente aí do papel A4.